pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, você que está entrando aqui pela primeira vez, eu espero que essa palavra seja para o seu coração, mas hoje, especialmente, eu quero dirigir essa palavra aí para o grupo de mulheres, né, para a reunião de mulheres que tem acontecido na cidade de Exu, Pernambuco, da Igreja Batista do Gonzagão, isso mesmo. Então eu falo aí com a missionária Ciciane, com todas as outras mulheres que eu ainda não conheço, mas se Deus quiser, o Senhor tem guardado aí um dia especial e se Deus quiser eu estarei aí com vocês a qualquer momento, tá bom? Para mim será um grande prazer. Então, pessoal, antes da gente começar a focar justamente nos versículos que eu quero trazer para nós meditarmos, eu gostaria de falar com você que um pouquinho antes, o que ocorreu foi a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, o que ocorre é que Jesus, depois de ter curado várias pessoas de suas enfermidades, aquelas pessoas, ao invés de serem despedidas, Jesus então pede aos seus discípulos que alimentem aquela multidão. Justamente porque Jesus, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele pensa também na necessidade que a pessoa tem, necessidade física. Não é simplesmente aquela coisa de, olha, eu dou o espiritual e o físico você dá um jeito. Não, Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. E isso também é uma questão da gente exercer a nossa fé, porque muitas vezes queremos, achamos que Deus se esqueceu de nós, mas Deus não se esqueceu de você. Acredite nisso, Deus não esqueceu de você. Da mesma forma como ele alimentou aquela multidão, a Bíblia diz que foram apenas 5 pães e 2 peixinhos. E justamente aquele pouco foi feito um grande milagre, porque uma multidão foi alimentada. E a Bíblia ainda diz que sobraram 12 cestos de pães, 12 cestos de alimento, ou seja, todos se alimentaram e ainda sobrou, porque com Jesus é assim, sobra. Deus, ele faz milagres na nossa vida e tudo isso depende da minha fé, depende da sua fé. É muito importante, como a Bíblia diz lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o que acontece é que em meio àquela multidão, aquele alvoroço, né, eu creio assim que ao estresse daquela situação toda, porque era muita gente buscando a Jesus Cristo. E eu penso, como a gente observa em vários textos da Bíblia, que Deus ele sempre estava buscando um canto para estar em oração, para conversar com o Pai dele. Nós sabemos que Jesus Cristo ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele tinha as necessidades dele e as dificuldades dele, as limitações dele como um homem. E isso é muito interessante. Não tem como nós abrirmos a nossa boca e dizer, porque ele era Deus. Ele era Deus, mas ele também era homem. Então ele sentia e conhecia todas as nossas limitações. Deus, Jesus Cristo, conhece todas as suas limitações e ele supre todas as nossas necessidades. Se você ainda não teve uma necessidade que foi suprida, creia. Deus, ele sabe o momento certo para agir. E outra coisa também é que você precisa exercitar a sua fé. E quando nós exercitamos a nossa fé, nós não reclamamos. Porque uma das coisas que mais desagrada a Deus é justamente aquela pessoa que fica resmungando, reclamando, falando mal da vida, falando mal de Deus. É como se estivesse dizendo assim, olha Deus, você não está nem aí para mim, você não é capaz de nada, você não faz nada, e nós sabemos que não é verdade. Então, você quer ser abençoada, você quer ser abençoado, então exerça a sua fé, pare de reclamar da vida e confie no Senhor. Então, a Bíblia diz que depois que Jesus ele entrou em um barco com os seus discípulos e ele se afastou, desceu como que perto de uma montanha, uma colina, subiu uma colina, ele buscou um lugar para estar sozinho. Nisso, a Bíblia relata que era um vento muito forte,
O clima estava muito agitado. Então, aqueles discípulos naquele barco começaram a se afastar. E Jesus ficou ali, olha, conversando com Deus. Passou o tempo, já era noite, e aí Jesus resolve voltar. Quando ele observa, realmente o barco estava muito distante. Mas Jesus é Deus. E aí o que a Bíblia diz? Começou a caminhar sobre as águas. E isso é maravilhoso, porque agora sim eu necessito que você abra aí a sua Bíblia, né, nos versículos. A partir do versículo 26, observe aí o que diz. Mateus 14, no verso 26. Diz assim: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ficaram aterrorizados, ficaram amedrontados e exclamaram: É um fantasma! Claro, já imagina você ver um homem andando sobre o mar, você vai ficar apavorado, né? Eu ficaria desesperada, em pânico, na verdade. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Porque na verdade é assim, com Jesus a gente não deve temer coisa alguma, né? Com Jesus no nosso barco não tememos mal algum. E é claro, dentro daquele barco quem estava? Pedro. E Pedro nós sabemos que era aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa que tomava aquelas decisões sem muito medir as consequências. Então, o que vinha na cabeça dele, ele falava, o que ele tinha para fazer, ele fazia, ele não queria nem saber. E naquela hora, ele vendo, ouvindo Jesus dizer, né, não temas, sou eu. Olha, gente, e algo interessante que eu percebo aí também é que a fé vem pelo ouvir, né? Isso que fala lá em Romanos. Então, a fé vem pelo ouvir. Na hora que Pedro ouviu Jesus dizer assim, não temas, sou eu, ele acreditou. Naquele momento, ele exerceu a fé dele. E o que a Bíblia diz é justamente que Pedro diz então, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele queria ir com Jesus, caminhando também sobre as águas. Então, naquele momento, Pedro dá uma prova muito grande de fé. O coração dele, naquele momento, se encheu de fé ao ouvir Jesus dizer, sou eu. E olha, gente, que estava ventando, estava um dia muito difícil, assim, por esse motivo que o barco foi se afastando. Mas Pedro não teve medo. Pedro realmente acreditou nas palavras de Jesus. Ele realmente acreditou que era Jesus. E então ele desce do barco, porque Jesus naquele momento, quando Pedro fala com ele, Senhor, se és tu, diz para que eu vá, né? Na sua palavra eu irei. E Jesus disse, vem, porque tudo que Jesus mais quer é que você o obedeça, que você escute a voz dele, que você não pestaneje, que você não pense duas vezes. E aí Pedro, então, descendo do barco, imagina, gente, aquele barco é um barco no meio de um mar escuro, tá noite, tá ventando, o barco, eu acho que o barco, sabe, tava naquele movimento, né, de sobe e desce, e Pedro não teve medo. Imagina aí na cabeça de vocês, você fazendo isso. Imagina que algo impressionante. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que Pedro, essa situação, essa história que eu tô contando aqui, não é história da carochinha, não é uma história que alguém inventou. É uma história verdadeira, é uma história verídica, é uma história para mim, para você, para Pedro. Pedro existiu, Pedro era uma pessoa igual a nós. Então é isso que é interessante, porque o que ele vivenciou, você também pode vivenciar. Em cima das palavras de Jesus, o que ele diz para você, obedeça, escute a palavra do Senhor, tenha fé, não duvide, faça como Pedro fez. Pedro, ele simplesmente desceu do barco. E é justamente o que a Bíblia fala aqui, olha. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi
ter com Jesus, ou seja, ele deu passos sobre as águas. É isso que a Bíblia relata aqui nesse momento. Por quê? Porque ele teve fé. Mas sabe o que aconteceu? Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." Gente, veja bem, é justamente o que acontece quando nós confiamos no Senhor, quando nós focamos no Senhor, quando nós enxergamos apenas a Jesus, o nosso medo vai embora. Medo é uma condição humana, é algo que é inerente ao ser humano, medo, né? E o medo é importante que tenhamos esse medo, né? A depender da situação. Mas quem estava ali era Jesus. Pedro ali naquele momento, ele tinha um aval de Jesus. Nós temos o aval de Jesus quando Jesus fala conosco e nos diz para fazermos algo, né? E como é que ele nos diz? Ele nos diz através da sua palavra. E então, o que ocorre é que quando Pedro está focado em Jesus, está visando Jesus, enxergando Jesus, com as suas palavras na sua cabeça, ele vai. Porém, a Bíblia diz que ele focou, né? Ele tirou a visão dele de Jesus e focou nas circunstâncias. E quais as circunstâncias naquele momento? Naquele momento era o vento. E o que acontece é que ele focou nas circunstâncias. Ele tirou a visão dele de Jesus. E o que ocorre muitas vezes é que nós também tiramos os nossos olhos de Jesus. Nós focamos nas circunstâncias. Sabe, quando você está ali, caminhando, seguindo a Jesus, você sabe que as suas circunstâncias são complicadas, são difíceis, momentos difíceis que nós vivemos, que nós vivenciamos. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado. Com certeza Jesus sabe. E creia que Jesus sabe. E ele, sabendo da sua circunstância, do que você está vivendo, e que é um momento difícil, que é uma situação difícil, ele diz para você: vem, não temais, sou eu, você está comigo. Então, não temas. É o que Jesus quer que você faça. Pedro, infelizmente, afundou porque ele focou nas circunstâncias. Por algum momento ele estava ótimo, mas ele focou nas circunstâncias. E como eu falei para você, se você parar de observar Jesus, se você parar de olhar Jesus, se você parar de ler a palavra, se você parar de ir à igreja, se você parar de buscar o Senhor, se você parar de escutar a sua voz, você vai naufragar, você vai afundar. Porque quando nós tiramos a nossa visão, quando nós tiramos o nosso foco de Jesus, é o que acontece. A gente começa a observar tudo ao nosso redor. Tudo, né? Falta um emprego, a situação em casa não está boa, falta saúde, alguém, infelizmente, morreu, veio o divórcio, há problemas com o filho adolescente, há problemas com o marido, há problemas com a esposa, há problemas com algum familiar, tantas situações. Há a falta do dinheiro, né? Tantas circunstâncias que às vezes a gente para de acreditar, porque às vezes a gente pensa que está demorando muito, que Deus ele está dormindo, que Deus não está escutando, mas não é verdade. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não dorme. O Senhor não dorme. Nós dormimos, mas enquanto nós dormimos, Deus, ele trabalha. É o que diz lá em Isaías. Então, isso é muito importante, porque a fé, a Bíblia diz que a fé justamente é não andar por vista, é não andar segundo as circunstâncias. Pessoal, se você anda segundo as circunstâncias, você com certeza vai afundar. Então, confia no Senhor. E a gente percebe aqui, olha, quando Pedro, né, ele repara no vento e ele afunda, e ele grita, vem o medo. E muitas vezes essa palavrinha, ela simplesmente, ela petrifica você. Ela paralisa você, ela faz com que você não consiga dar mais nenhum passo, o medo.
Então, é o medo que é justamente aquele que nos impede de fazer as coisas que necessitamos fazer para que Deus ele possa se manifestar através das nossas vidas. Então, isso é muito importante. Confie no Senhor de todo o seu coração. Entregue a sua vida ao Senhor. Não desanime. Não pense que o tempo está tardando, que as coisas não estão acontecendo, porque na hora certa as coisas vão acontecer. No momento de Deus, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Só confie. Olha, pessoal, e o mais interessante é que a gente pode pensar assim, né? Poxa, foi uma derrota de Pedro, né? Pedro estava indo tão bem e Pedro afundou. E é incrível, né? Às vezes nós podemos estar indo tão bem e por algum motivo a gente acaba afundando. E é tudo que a gente não pode permitir. É tudo que a gente não pode deixar. E olha que pode acontecer. A gente tem que pensar que pode acontecer. Porque como aconteceu com Pedro, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Mas é justamente o exemplo de Pedro que nós não podemos permitir que aconteça conosco. Então, se você percebe que você está tirando o seu foco de Jesus, volte correndo para Ele. Volte, vire-se novamente, focalize em Jesus, focalize na sua palavra, busque o Senhor, porque o inimigo quer justamente isso. Quando você começa a tirar os olhos de Jesus, quando você deixa de fixar suas vistas no Senhor, você para de orar. E uma coisa que eu aprendi, uma coisa assim de muito tempo mesmo, desde que eu me converti, é quando você começar a não sentir desejo de orar, quando você começar a passar por isso, é agora que é a hora de orar, é agora que é a hora de buscar o Senhor. Então faça isso. Eu espero que você não esteja nessa condição, mas se por algum momento você já passou por essa situação ou você tem essa tendência não vou orar, vou deixar para orar depois, não comece assim. Olha, gente, tem uma historinha, eu sempre gosto de contar essa historinha, mas é muito importante, eu vou contar para você. É a história do sapo. Diz que um sapo, se você colocar ele numa panela com água quente, o que acontece é que esse sapo, ele vai pular da panela, claro, né? Porque se você coloca uma panela com água fria no fogo e aí você coloca esse sapinho e aquela água tá ficando bem morninha, gostosa, sabe o que vai acontecer? Aquele sapo vai ser cozido. Por quê? Porque tudo começa assim, gente, devagar, sabe? É um passo de cada vez, tanto que é bom quanto que é ruim. Então, nunca esqueça disso. Sempre lembre desse sapinho na panela com água quente, ele pula fora. Mas se for com a panela com água fria no fogo, a água vai ficando gostosa, morninha, ele vai ficando lá. Quando ele perceber, não percebeu, já foi. Não é verdade? O que eu quero dizer para você com isso é justamente a gente para de ir para a igreja hoje. Hoje não vou, não estou muito bem. Aí passa mais um dia, não vou orar, sabe? E aí começa a se afastar. Quando você menos percebe, você não está mais em lugar nenhum. Você não está mais orando, você não está mais lendo a Bíblia, você não está indo mais à igreja. E aí você perde a bênção. Então não permita que isso aconteça. Vamos ver o que aconteceu aqui com Pedro. Veja bem, ele então gritou, e aí mais um ponto interessante. Ele gritou e falou, salva-me, Senhor. Então, muitos momentos na nossa vida, o que a gente tem que fazer quando a gente percebe que a situação está difícil é salva-me, Jesus. Nunca esqueça, grita pelo nome de Jesus, pede para ele te salvar, porque ele com certeza ele não vai ficar chateado com você. Ele poderia ter ficado chateado ali, né, com Pedro, mas ele não ficou chateado. Ele na mesma da hora ele deu a mão. A palavra de Deus diz aqui, ó, prontamente. Prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse. Jesus, ele puxou Pedro, né? Porque eu fico imaginando assim, olha, você tá andando, né, sobre a água, tal. Ali ele tá cheio de fé, olhando para Jesus. Mas quando ele olha para o vento, o que acontece é que faz isso, ó, puf, cai de vez, tá vendo? Então é isso que não pode acontecer. Eu fico imaginando que ele foi com tudo pro fundo. Mas Jesus estendeu a mão, puxou ele e falou, homem de pequena fé,
Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. É essa pergunta que a gente não deve, sabe, permitir que Jesus faça para nós, para você. Por que duvidaste? Não duvide no seu coração. Confie no Senhor. Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem um plano na sua vida. O que Jesus, ele precisa é que você tenha fé nele para que as suas obras possam se manifestar na sua vida. Amém? Bom, gente, é isso que eu queria falar para você hoje, né? Principalmente aí, meninas da Igreja Batista aí do Gonzagão, na cidade de Exu, Pernambuco. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu não tenha sido muito longa, né? Que eu tenha falado realmente na medida certa e que tenha ficado no seu coração essa palavra. Eu não conheço todas vocês, mas eu quero deixar aqui o meu abraço a Ciciane, quero deixar meu abraço aí a Larissa, eu sei que tem uma Larissa, não conheço as outras, mas com certeza passarei a conhecer. E eu quero deixar aí realmente a minha alegria de ter, né, participado desse culto com vocês. Quero também deixar o meu abraço aí ao Danilo, né? Danilo que conversando comigo, a gente chegou aí a essa conclusão de eu falar essa palavra aí a respeito da fé. Eu espero que eu tenha outras oportunidades. Também quero conhecer cada um aí pelo seu nomezinho, tá bom? Foi um prazer muito grande estar aí com vocês. Que realmente tenha sido uma bênção, que o Senhor abençoe a sua vida. Bom, pessoal, e também é você, né, que de alguma forma foi abençoado aí com essa palavra. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Se você não curtiu, curta. Se quiser deixar algum comentário, para mim vai ser uma grande alegria. Bem, pessoal, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.